Strings, ou cadeias de caracteres, é como chamamos qualquer tipo de texto em programação. Linguagens de programação têm sua própria maneira de trabalhar com texto. A atribuição de texto a uma variável pode ser feita com aspas duplas ou simples, mas nunca iniciando com uma e terminando com outra ou sem colocar as aspas. Números entre aspas serão tratados como texto e não poderão ser usados em operações aritméticas. Você deve então pensar: e se eu precisar escrever um texto que contenha aspas? Vejamos o seguinte exemplo. Uma solução muito simples é combinar os dois tipos de aspas, o que em programação é muito comum. Mas podemos ainda utilizar o caractere de escape, feito com a barra invertida. O caractere inserido logo após a barra invertida é escapado, ou seja, é ignorado pelo código e permanece dentro da string. Se você ainda precisar inserir a própria barra invertida, basta repeti-la que ela também será escapada, o que vale para escrever caminhos de arquivos. Para escrever duas linhas de texto numa única string, utilizamos o caractere de quebra de linha. Nesse caso, é preciso certo cuidado com os espaços. Por exemplo, veja que a quebra de linha está colada na segunda linha, isso para que a segunda linha não comece com um espaço vazio desnecessário. Para inserir tabulações, ou seja, os 6 ou 8 espaços no início da primeira linha, podemos utilizar o escape de tabulação. Só a título de informação, o código ANSI do caractere de escape é 92 e pode ser inserido com o comando Alt mais 92. Essa informação é útil pois alguns teclados não possuem a tecla de barra invertida. Quando precisamos combinar duas ou mais strings, chamamos o processo de concatenação. A concatenação é feita com o operador mais. Esse operador distingue facilmente tipo numérico de cadeia de caracteres. O operador somará
e o resultado da variável será 10. O operador efetua a concatenação e o resultado é 55. O resultado aqui ainda será 55, pois não é possível somar texto, então será feita a concatenação. O primeiro exemplo exibirá 10, 10, enquanto o segundo exibirá 10, 55. Isso porque, se iniciarmos com números, as adições serão feitas e, ao chegar na string, o interpretador passará a concatenar. Daí em diante, nenhuma soma poderá ser feita. Enquanto, se iniciarmos com o string, tudo o que vier será interpretado como concatenação. O mesmo pode ser feito com variáveis. O resultado será 30, 10. Podemos concatenar quantas strings quisermos. Neste exemplo, todas as strings serão unidas numa única mensagem. Às vezes teremos que armazenar grandes parágrafos numa única variável. Fazer isso numa mesma linha, inserindo quebras de linha, pode tornar o código difícil de ler. Para tal, podemos escrever strings em várias linhas e concatená-las. Note que o fato de cada uma estar em sua própria linha não provoca quebras de linha, e sim os caracteres de quebra de linha ao final da primeira e da segunda string. A conversão de tipos é chamada ainda de cast. É utilizada para converter entre valores de um tipo e outro. Para converter um string em tipo numérico, utilizamos o método number. Para converter um tipo numérico em string, fazemos o seguinte. Neste exemplo, somente serão feitas concatenações e nenhuma soma. Podemos converter maiúsculas em minúsculas e vice-versa utilizando métodos. Os métodos toLowerCase e toUpperCase possuem esta finalidade.
Strings são cadeias de caracteres, de modo que são tratadas como uma matriz, portanto, cada letra possui um índice, sendo a primeira letra o índice 0. Podemos acessar cada uma de suas letras por seu próprio índice. Já para saber quantos caracteres uma string possui, utilizamos a propriedade length. E aqui vai um conceito com o qual você precisará se acostumar em qualquer linguagem de programação, que é a diferença entre comprimento e índice. No exemplo acima, o comprimento da string é 11, o que significa que o índice da última letra é 10, já que a primeira letra possui um índice 0 e não 1.